Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui com a leitura, comentários e observações do livro Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós estamos, então, no item 7, o último item da primeira parte do livro. O item se intitula Objeção tirada da importância da salvação das almas. Mas dirá a alma exterior à procura de pretextos contra a vida interior. Como atrever-me a limitar as minhas obras de zelo? Posso, porventura, dizer que despendo forças demais, tratando-se, sobretudo, da salvação das almas? Isso aqui são todas pensamentos de uma alma que quer comparar o zelo externo com o zelo interno, né? Posso, porventura, dizer que despendo forças demais, tratando-se, sobretudo, da salvação das almas? A minha atividade não substitui tudo, com muita vantagem, pelo sublime exercício de dedicação? Quem trabalha, ora. O sacrifício avantaja-se à oração. E São Gregório não chama ao zelo das almas o mais agradável sacrifício que se pode oferecer a Deus? Nullum sacrificium est Deo magis acceptum quam zelos animarum. Aqui ele está citando o São Gregório Magno, numa homilia dele, né? Nenhum sacrifício é mais aceito por Deus do que aquele que é animado pelo zelo, né? Então, são todas desculpas da alma que quer se entregar à ação e não quer se entregar à vida interior, né? Precisemos logo o verdadeiro sentido dessa frase de São Gregório, servindo-nos da voz do doutor angélico. Oferecer espiritualmente um sacrifício a Deus, diz ele, é oferecer-lhe alguma coisa que o glorifique. Ora, de todos os bens, o mais agradável que o homem pode oferecer ao Senhor é indubitavelmente a salvação de uma alma. Mas cada qual deve, antes de tudo, oferecer-lhe a própria alma, segundo o que diz a Escritura. Quereis agradar a Deus? Tende piedade da vossa alma. Feito esse primeiro sacrifício, ser-nos-á, então, permitido procurar para os outros uma felicidade semelhante. Quanto mais estreitamente o homem unir a Deus a sua alma primeiro e depois a de outrem, tanto mais favoravelmente será acolhido o seu sacrifício. Mas esta união, tão íntima e generosa como humilde, apenas pode contrair-se pela oração. Aplicar-se cuidadosamente ou fazer aplicar os outros à vida de oração, à contemplação, agrada, portanto, muito mais a Deus do que consagrar-se ou obrigar os outros à ação, às obras.
Portanto, conclui São Tomás que São Gregório afirma que o sacrifício mais agradável a Deus é a salvação das almas. Não é a sua intenção dar à vida ativa preferência sobre a contemplação. Quer apenas dizer que oferecer a Deus uma só alma lhe dá infinitamente mais glória e a nós muito mais méritos do que apresentar-lhe tudo o que de mais precioso exista na terra. A necessidade da vida interior está tão longe de desviar das obras de zelo as almas generosas, se a vontade de Deus claramente conhecida lhes manifestar como um dever o encarregarem-se delas, que subtrair-se a esse trabalho ou tratá-lo com negligência. Desertar do campo de batalha com o pretexto de melhor cultivar a própria alma e chegar a uma união mais perfeita com Deus seria pura ilusão e, em certos casos, origem de verdadeiros perigos. Vai-me de São Paulo, se não evangelizar, evangelizar-vero. Ai de mim, se não evangelizo. Feita essa reserva, apressamo-nos a dizer que consagrar-se alguém à conversão das almas, esquecendo-se de si mesmo, origina uma ilusão mais grave. Deus quer que amemos o próximo como a nós mesmos, mas nunca mais que a nós mesmos. Isto é, nunca a ponto de pessoalmente nos prejudicarmos, que na prática equivale a exigir mais cuidados com a nossa própria alma do que a alma alheia, visto como o nosso zelo deve ser regulado pela caridade. O prima sibi caritas, caridade primeiro para consigo mesmo, permanece um adágio teológico. Aqui a gente podia dizer aqui um aforismo, né? Quem não tem caridade consigo mesmo, não tem caridade com os outros. Né? Nós precisamos praticar a caridade conosco mesmo. Né? Aliás, todas as virtudes, né? A paciência conosco mesmo, né? A temperança, não é? A justiça, as virtudes cardeais, né? Primeiro conosco, né? Eu amo Jesus Cristo, dizia Santo Afonso de Ligório, e por isso mesmo ardo em desejos de lhe dar almas. Primeiro a minha, depois um número incalculável de outras. É o cumprimento do tuos est ubiqui de São Bernardo. Sê para ti mesmo em toda parte. Sê para ti mesmo em toda parte. Não é sábio quem o não é consigo mesmo. Essa frase de São Bernardo, né? Que é o pai espiritual do Dom Chutar. Né? O santo abade de Claraval, verdadeiro fenômeno de zelo apostólico, seguia esta ordem. Godofredo, seu secretário, nolo descreve. Totus primum sibi, et sic totus omnibus. Todo para si mesmo primeiro, e assim todo para os outros. Todo para si mesmo primeiro,
e assim todo para os outros. O Godofredo falava de São Bernardo assim, né? Não vos digo, escreve esse mesmo santo ao Papa Eugênio III, que ponhais completamente de parte as ocupações seculares. Exorto-vos apenas a que não vos dediqueis inteiramente a elas. Antes de continuar, o, o Eugênio III era monge, filho espiritual de São Bernardo. E quando ele assumiu o papado, ele pediu ao São Bernardo alguns conselhos, algumas sugestões, né? E então o São Bernardo escreve ao Papa Eugênio III, né? Ele vai comentar duas coisas que ele escreve aqui ao longo desse texto ao Papa Eugênio III. Então, vou ler de novo a frase para continuar aqui depois dessa observação. Não vos digo, escreve o mesmo santo ao Papa Eugênio III, que ponhais completamente de parte as ocupações seculares. Exorto-vos apenas a que não vos dediqueis inteiramente a elas. Se sois o homem de todos, sede-o também para vós mesmo. Do contrário, de que vos serviria ganhar os outros todos, se viesseis a perder a vossa alma? Reservai, portanto, alguma coisa para vós próprio. E se todos vêm beber à vossa fonte, vós mesmo, não vos priveis de beber nela, pois só vós, pois só vós haveis de ficar com sede. Começai sempre por vos considerar a vós mesmo. Debalde consagrar-se-vos-eis a outros cuidados, se chegasseis a tratar a vós mesmo com negligência. Todas as vossas reflexões devem, portanto, começar por vós e terminar da mesma forma. Sede para vós o primeiro e o último. E lembrai-vos que no negócio da vossa salvação, ninguém tem maior parentesco convosco do que o filho único da vossa mãe. Isso ele escrevia ao Papa Eugênio III, a pedido dele, né? Vocês vejam que ele estava preocupado aqui com aquele antigo monge, filho espiritual dele, que tinha assumido o papado e podia sucumbir às várias atividades que um papa tem que ter. Então, ele estava alertando o Papa Eugênio III para não se deixar perder a própria alma naquelas atividades extraordinárias que ele teria que ter agora como Papa, aquelas atividades exteriores, né? Bastante sugestiva a seguinte nota de retiro de Monsenhor Dumpalup. Abre aspas. Tenho uma atividade terrível que me arruína a saúde. Me perturba a piedade e de nada serve a minha ciência. Isso deve ser regulado. Fez-me Deus a graça de reconhecer que a atitude natural e o incitamento das ocupações são os principais obstáculos que vejo em mim para a conservação de uma vida interior, tranquila e frutuosa. Reconheci também que esta ausência de vida interior é a origem de todas as minhas faltas, perturbações, securas, repugnâncias da minha ruim saúde. Fecha aspas.
Isso é uma nota que Monsenhor do Palupe escreveu num dos retiros que ele fez, né? Continuando aqui. Resolvi, portanto, dirigir todos os meus esforços para a aquisição dessa vida interior que me falta. E com esse fito, regulei, mercê de Deus, os pontos seguintes. Primeiro, reservarei sempre algum tempo além do necessário para fazer qualquer coisa. Este é o meio de nunca ter pressa nem aceleramento. Segundo, como tenho sempre mais coisas a fazer do que tempo para as fazer, como essa perspectiva me preocupa e me causa demasiada viveza, não mais hei de pensar nas coisas que tenho para fazer, mas apenas no tempo que devo consagrar a elas. Hei de empregar esse tempo sem perder um minuto, começando pelas coisas mais importantes. E, se algumas não puder fazer, nem por isso me hei de inquietar, etc. Então, aqui tem um manual de autoajuda católico, né? Para a gente regular o nosso tempo, para a gente tranquilamente trabalhar diariamente, né? É um, como é que a gente fala? Um coaching católico, né? Eu vou ler essa segunda, porque essa segunda afeta muito mais pessoas, a mim mesmo, né? Como resolução de um retiro que o Monsenhor do Palupe tomou, né? Como tem sempre muitas coisas a fazer, mais coisas a fazer do que o tempo para as fazer, todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem mais coisa para fazer do que o tempo que tem para fazer. Qualquer que seja a área que a pessoa trabalha, qualquer que seja a atividade que ela desenvolve, todo mundo, todos os seres humanos que já viveram, que vivem e que viverão, têm esse problema. Ou seja, tem mais coisa para fazer do que tempo para fazê-las. Isso é uma característica humana, tá certo? O que diferencia os seres humanos é como eles tratam isto, né? Eu, por exemplo, tenho muito mais livro para ler do que o tempo para lê-los, tá certo? Então, esse é um problema. Então, qual que é a decisão do retiro do Monsenhor do Palupe, né? Ele não vai... o que ele vai fazer é não tentar fazer tudo que ele tem para fazer, mas ele vai fazer uma coisa, substituir isto pelo seguinte sentimento: eu vou reservar um tempo para fazer essas coisas. E nesse tempo, eu não vou perder um minuto desse tempo que eu reservei. Tá certo? Então, naquele tempo, eu vou fazer as coisas a partir da ordem da importância delas. Então, eu vou começar pela mais importante e vou seguindo a minha lista. Tá certo? Bom, e se algumas dessas coisas da lista eu não puder fazer, nem por isso me hei de inquietar. Então, essa é a perspectiva do Monsenhor do Palupe, que é uma perspectiva saudável, não é? Há muitas safiras, prefere o joalheiro o mínimo fragmento de diamante. Da mesma forma, consoante a ordem estabelecida por Deus, a nossa intimidade com Ele muito mais o glorifica do que todo o bem possível proporcionado por nós a grande número de almas,
mas com prejuízo de nosso progresso. O nosso Pai Celeste, que mais se aplica ao governo de um coração onde reina, do que ao governo natural de todo o universo e ao governo civil de todos os impérios, exige no nosso zelo essa harmonia. Então veja bem, ele está dizendo que o próprio Pai Celeste, ele, ele tem mais zelo no governo de um coração onde reina, do que de toda a administração do universo criado por ele mesmo, né? Por ele mesmo. E ao governo civil de todos os impérios. Então, ele mesmo faz isso, então ele exige de nós que façamos isso também. Ou seja, que o zelo seja maior em relação ao nosso coração, à nossa alma. E se vê que qualquer obra serve de obstáculo ao aumento da caridade na alma que dela se ocupa. Prefere, às vezes, deixar desaparecer essa obra. Então, se o Pai Celeste vê que qualquer obra serve de obstáculo ao aumento da caridade na alma que dela se ocupa, da obra, prefere, às vezes, deixar desaparecer essa obra. Quer dizer, ele prefere destruir a obra de um pretenso apóstolo quando ele vê que este trabalho que ele faz está fazendo-o perder a própria alma. Tá certo? Samuel está falando, por isso nossos planos dão errado. Claro, claro, né? E toda obra de apostolado, ela deve ter como princípio o seguinte: se essa obra estiver agradando a Deus, de um modo geral, ela deve continuar. Mas se não, o próprio pretenso apóstolo deve pedir para que Deus destrua essa obra. Certo? Nós não podemos ter a pretensão de fazer uma obra que nos agrade, mas não agrade a Deus, né? Então, essas obras são destruídas mesmo, por Deus, pelo nosso bem, pelo bem de quem toca a obra, né? Pelo contrário, Satanás, do seu lado, não hesita em favorecer êxitos inteiramente superficiais, caso possa, mediante esse resultado, impedir que o apóstolo progrida na vida interior. Tanto a sua raiva adivinha onde estão os verdadeiros tesouros aos olhos de Jesus Cristo. Para suprimir um diamante de boa vontade, ele concede algumas safiras. Então, aqui é a base daquilo que a gente sempre discute, né? De que o êxito de um aparente êxito de um apostolado, né, pode estar sendo favorecido por Satanás. Ninguém mais, ninguém menos do que Satanás. Certo? Então a gente nunca deve avaliar um trabalho de apostolado pelo êxito, o famoso êxito, entre aspas. Tá certo? Nunca ninguém que faça um trabalho de apostolado pode ficar preso ao êxito, ao êxito, digamos, mundano desse apostolado, né? O êxito de um apostolado, ele é uma coisa misteriosa e muitas vezes
invisível para quem dirige o apostolado. Invisível. Invisível pelo próprio bem de quem faz a obra. O desconhecimento do êxito de uma obra, de alguém que faz uma obra, faz muito bem à alma de quem faz, porque protege, de certa forma, essa pessoa do orgulho, por exemplo. Né? Do orgulho, por exemplo. Então, quando a gente tem alguma iniciativa de alguma obra que dá errado, a gente deve agradecer a Deus por isto. Tá certo? Agradecer a Deus por isso. Não deu certo? Graças a Deus. Né? Não deu certo? Graças a Deus. Então, com essas observações, o Nostar termina a primeira parte dessa obra, que ele dá um título geral de Deus quer as obras e a vida interior. Então, agora nós iniciaremos a segunda parte. Vamos aqui até uma certa parte aqui desse primeiro item, né? A segunda parte se intitula União da vida ativa e da vida interior. Esse é o título geral. O primeiro item é prioridade aos olhos de Deus da vida interior sobre a vida ativa. Em Deus está a vida, toda a vida. Ele é a própria vida. Ora, não é nas suas obras exteriores, por exemplo, na criação, que o ser infinito manifesta essa vida de maneira mais intensa, mas sim no que a teologia chama operações ad intra. Nessa atividade inefável, cujo termo é a geração perpétua do Filho e a incessante processão do Espírito Santo. Essa é, por excelência, a sua obra essencial, eterna. E aqui, esse trecho se refere, de novo, àquela intensidade infinita que existe na Santíssima Trindade. Aquela atividade que ele chama a operação ad intra. É uma atividade essencialmente interna da Santíssima Trindade, que é a geração perpétua do Filho e a processão incessante do Espírito Santo. Ou seja, a manutenção permanente, eterna, intensa, incessante da Santíssima Trindade. Essa é, por excelência, a sua obra essencial, a obra essencial de Deus. Não são obras exteriores. O próprio Deus tem uma vida interior independente da criação dele, da criação das coisas, do universo, dos seres. Essa é a vida interior de Deus, que é mais importante do que a sua obra. Consideremos a vida mortal de Nosso Senhor, realização perfeita do plano divino. 30 anos de recolhimento e de solidão. Depois, 40 dias de retiro e de penitência preludiam a sua curta carreira evangélica. E durante as suas excursões apostólicas, quantas vezes ainda o vemos retirar-se para as montanhas
ou para os desertos, a fim de orar. Se sedebat in desertum et orabat. Ele se retira para o deserto, ele se retirava para o deserto e se punha a orar. Lucas 5,16. Ou passar a noite em oração. Pernoctans in oratione Dei. Pernoitou em oração. Saiu para o monte a orar e esteve toda a noite em oração a Deus. Lucas 6,12. Rasgo ainda mais significativo. Marta deseja que o Senhor, condenando a suposta ociosidade de sua irmã, proclame a superioridade da vida ativa. A resposta de Jesus: Maria optum partem elegit. Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10, 42. Maria escolheu a melhor parte, consagra a proeminência da vida interior. Que concluir daqui, senão o desígnio bem patente de nos fazer sentir a preponderância da vida de oração sobre a vida ativa? Então, nesses dois parágrafos, Dom Chautard está chamando a atenção, primeiro, de que a própria Santíssima Trindade tem uma vida interior mais importante do que as suas próprias obras. Naquela atividade da Santíssima Trindade. Do Pai, tendo a geração perpétua do Filho, e o Espírito Santo com a sua processão incessante do Pai e do Filho. Depois, ele lembra como Jesus nos ensina com as suas próprias manifestações de que a vida interior é mais importante do que a vida de obras. Depois do Mestre, os apóstolos, fiéis a seus exemplos, reservaram, antes de mais nada, para si o ofício da oração. Pois, para se consagrarem ao ministério da palavra, deixaram as ocupações mais exteriores aos diáconos. Aos diáconos. Nos vero oratione et ministerio verbi, instantes erimus. Nós, porém, preservaremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 4. Os papas, por sua vez, os santos doutores, os teólogos, afirmam que a vida interior em si é superior à vida ativa. Há alguns anos, 1902, ele está escrevendo o livro em 1907, né? Uma mulher de fé, de virtude e de grande caráter, superiora geral de uma das mais importantes congregações ensinantes na França, fora convidada pelos seus superiores eclesiásticos a favorecer a secularização das suas religiosas. Deveria acaso sacrificar as obras, a vida religiosa, ou abandonar esta para conservar aquelas? Perplexa, não sabendo como conhecer a vontade de Deus, parte secretamente para Roma. Obtém uma audiência de Leão XIII. Expõe-lhe as suas dúvidas e a pressão exercida sobre ela a favor das obras. Em 1902, o Leão XIII já estava a um ano da sua morte, né? Augusto ancião,
após alguns instantes de recolhimento concentrado, deu-lhe esta resposta categórica: antes de tudo, prefira a vida religiosa a todas as obras. Conserve na vida religiosa as suas filhas, que realmente tiverem o espírito do seu santo estado e o amor à vida de oração. E caso lhe seja impossível conservá-las nesse espírito e nessa vida, continuando as obras, Deus saberá, sendo necessário, suscitar em França outras operárias. Quanto às religiosas, pela sua vida interior, sobretudo pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, elas certamente serão mais úteis à França, ficando verdadeiramente religiosas, mesmo longe dela, que continuando a viver no solo da pátria, privadas dos tesouros da consagração a Deus. Então, aqui está a manifestação, né, de um papa para a consulta de uma freira que estava sendo pressionada a secularizar as suas filhas ou deixá-las exercer uma vida ativa mais proeminente do que a vida interior. E olha o que o Papa diz, né? Ele diz o seguinte, que essas freiras, pelas suas orações, sacrifícios, elas serão mais úteis à França, mesmo que se expulse essas freiras da França, porque fizeram isso muito nessa época, né? Mesmo que elas mudem de país, mesmo que a congregação mude de país, muitas foram para a Itália, inclusive, elas serão mais úteis à França, mantendo a vida interior, do que ficando na França e se dedicando à vida exterior, à vida de obras. Tá certo? E ele ainda fala mais, olha, se Deus assim desejar, ele vai suscitar as operárias, quem vai cuidar das obras, tá certo? Não se preocupe com isso. Dedique-se à vida interior e o resto vai ser resolvido por Deus. Numa carta dirigida a um importante instituto, exclusivamente dedicado ao ensino, Pio X abertamente manifestou o seu pensamento pelas seguintes palavras. Pio X era o Papa reinante quando esse livro foi escrito, né? Olha as palavras olha as palavras aqui de São Pio X, né? Chega ao nosso conhecimento que começa a difundir-se uma opinião, segundo a qual vos deveis considerar como coisa primária a educação das crianças e apenas como secundária a vossa profissão religiosa. A profissão religiosa de quem está ensinando. Né? Que assim o exigiriam o espírito e as necessidades dos tempos. De forma alguma, queremos que tal opinião encontre o mínimo crédito, seja da vossa parte, seja da parte dos demais institutos religiosos, que, como o vosso, tem por fim a educação. Fique, portanto, bem assente na parte que vos toca, que a vida religiosa é muitíssimo superior à vida comum e que, se sois gravemente obrigados ao respeito do próximo pelo dever de ensinar, sobremodo mais graves são ainda as obrigações que vos vinculam a Deus. Mas não é, porventura, a aquisição da vida interior, a razão de ser da vida religiosa, o seu fim principal?
Então, aqui, São Pio X está falando para os institutos religiosos que têm como obrigação o ensino. E mesmo assim, ele está dizendo, nesses institutos, o principal é a vida religiosa e não o ensino. Ou seja, ele está ligando o êxito desses institutos na sua obra externa à vinculação da vida interior com a principal atividade destes institutos. Tá certo? E aqui se trata de institutos religiosos ligados ao Papa, né? Certo? Vita contemplativa, diz o angélico doutor, simpliciter melior est, e potior quam activa. A vida contemplativa é melhor que a vida ativa e preferível a ela. Vida contemplativa é outro nome para a vida interior, né? São Boaventura acumula os comparativos de superioridade para mostrar a excelência da vida interior. Vita sublimior, securior, opulentior, suavior, stabilior. Vida mais sublime, mais segura, mais rica, mais suave e mais estável. São Boaventura. Agora ele vai pegar cada um desses comparativos de superioridade e comentar cada um deles, né? O primeiro é vita sublimior. A vida ativa ocupa-se dos homens. A vida contemplativa faz-nos entrar no domínio das mais remotas verdades, sem desfitar os seus olhares do próprio princípio de toda a vida. Princípio quod Deus est queritor. Mais sublime tem um horizonte e um campo de ação sobremaneira mais amplos. Aqui ele vai citar um trecho do Evangelho, não, de um comentário, talvez, de Ricardo de São Vítor, que é o seguinte, eu vou ler já a tradução. Marta, num só lugar, entregava-se corporamente a vários trabalhos. Maria, pela caridade, trabalha em muitos lugares e em obras numerosas. Contemplando e amando a Deus, tudo vê, a tudo se estende, tudo compreende e abraça. Pode logo dizer-se que, em comparação de Maria, Marta se inquieta com poucas coisas. Vita securior. Menos perigos nela. Na vida quase exclusivamente ativa, a alma agita-se, torna-se febril, dispersa suas energias e, portanto, debilita-se. Há nela um tríplice defeito. Solicitas est. Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Esse é Nosso Senhor falando para Marta, né? Lucas 10, 41, 42. São as inquietações do pensamento, solicitudes in cogitato, solicitudes in cogitato, turbares,
palavras em latim, né? Eis as perturbações que originam as afeições. Turbaciones in affecto. As perturbações nas afeições. Enfim, erga plurima, multiplicação de ocupações, dom de divisão no esforço, nos atos, divisiones in acto. Ao invés, uma só coisa se impõe para constituir a vida interior, a união com Deus. Porro unum est necessarium. O resto não pode ser senão secundário, unicamente praticado em virtude dessa união e para fortificar ainda mais. Então, vita sublimio, vita securio. Por isso que a vida interior é mais segura. Nos afasta das perturbações, das instabilidades. Vita opulentior. Com a contemplação, recebemos todos os bens, a opulência, né? Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa. Com ela me vieram todos os bens. Sabedoria 7:11. É a parte sobre todas excelentes. Optimam partem elegit. Ela escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Lucas 10:10. Também falando da Marta e da Maria, né? A ela afluem mais méritos. Por quê? Porque aumenta, ao mesmo tempo, o esforço da vontade e o grau de graça santificante e faz que a alma opere por um princípio de caridade. Vita suavior. Vida mais suave. A alma verdadeiramente interior abandona-se à vontade de Deus. Aceita com inalterável paciência, assim as coisas agradáveis como as penosas. E há de chegar até a mostrar-se alegre no meio das aflições, feliz por carregar a sua cruz. A vida se transforma mais suave porque nada nessa vida interior é considerada penosa. A verdade é essa, né? Vita stabilior. Por mais intensa que seja, a vida ativa tem o seu termo neste mundo. Pregações, ensinamentos, trabalhos de todo gênero, tudo isso cessa no limiar da eternidade, né, com a morte. A vida interior, essa não conhece ocaso. Que non auferitur ab ea. Por meio dela, a estância neste mundo não é mais que uma contínua ascensão para a luz. Ascensão que a morte tornará incomparavelmente mais rutilante e mais rápida. Para resumir, as excelências da vida interior podem se-lhe aplicar essas palavras de São Bernardo. Abre aspas. Nela o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se com mais velocidade, anda com mais cautela, é consolado do céu com mais frequência, descansa mais seguro, morre mais confiado, é purificado mais depressa e é premiado com mais vantagem. Então, essas são as excelências da vida interior e as razões para que nós prefiramos ela do que a vida ativa, certo?
Então, terminamos aqui a primeira parte o primeiro item dessa segunda parte, e amanhã continuaremos no segundo item aqui. Agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta, algum comentário dos senhores sobre essa parte aqui desse texto, cuja ele tenta, obviamente, aqui nos explicar a preferência da vida interior em relação à vida ativa a partir da própria Trindade, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele nos ensinou nos Evangelhos, a partir de santos, doutores, papas, né, da Igreja, né, o que eles disseram sobre isso, certo? Bom dia, professor. Bom dia. Só que fica para mim impossível não comparar a fala de um papa, pensar, né, na diferença da fala de um papa de antes, dos antigos, e dos atuais. Isso é realmente nosso estado agora, né? Não há mesmo, não. Quem sabe, Ana Paula, eu tenho a oportunidade de encontrar muitas pessoas, por exemplo, muitos jovens, que conhecem, por exemplo, as encíclicas atuais dos papas, mas não conhecem as anteriores. E eu já vi muita gente, quando eles têm contato com as encíclicas anteriores, eles ficam assim catatônicos, sabe? Em ver a linguagem, a forma de expressar, a firmeza, a clareza, né? Da igreja de sempre, né? Essa diferença é uma das consequências da crise, né? Porque enfim, essa forma não só do conteúdo, mas da forma das declarações papais, elas são tremendamente diferentes, né? E obviamente é porque, mais uma vez, a gente comenta e fala, né? É porque a religião mudou. A verdade é essa, nós temos uma nova religião, né? Mas nós só estamos preocupados com a outra, né? Com a religião verdadeira, né? Mas eu concordo com você, é gritante essa comparação. Hoje seria impensável, né, digamos assim, uma declaração tão contundente, por exemplo, a favor da vida interior, né, não só de um papa, mas de um bispo, né? Haja vista as atividades que hoje tem nas paróquias normais, né? É uma atividade incessante, né? Essas pastorais, e todo toda a atenção que o corpo paroquial presta somente a isto, né? Quer dizer, esses conceitos de vida interior dos místicos católicos desapareceu, né, da mentalidade, né? E por isso que uma das justificativas pelas quais eu escolhi este livro para nós lermos na Quaresma foi exatamente pelo teor dele, porque a Quaresma, como vocês sabem, é a época do ano, né, o tempo do ano em que a igreja insiste muito na conversão nossa, na permanente conversão. Todo ano a gente é lembrado, nós temos que nos converter. Tá certo? Essa insistência da igreja é justamente
porque ela sabe que nós nos perdemos na nossa conversão ao longo do ano. Então existe um tempo que a igreja se dedica a enfatizar a conversão, a nossa conversão. Não é a conversão do mundo, é a conversão dos católicos. Tá certo? E eu acho, né, essa é a minha opinião, que uma obra desse estilo, do Dom Chutar, ajuda profundamente a nossa conversão. Convérsio a Deus. A convérsio a Deus, né? Conversão a Deus. Aversão às criaturas. Quer dizer, um distanciamento das criaturas e uma conversão a Deus. Isso é justamente a mensagem que a igreja passa todo ano para nós, que nós devemos nos voltar para a vida interior. É só essa que nos dará instrumentos infindáveis para a nossa própria salvação e para a salvação dos outros. Então, na verdade, é a justificativa que eu tenho para ler isso aqui ao longo da quaresma com vocês. Claro que a gente não vai terminar o livro, mas vai ser uma boa introdução para que cada um de nós continue a leitura depois desse período, né? Essa obra é uma obra motivacional, né? Uma obra, enfim, nos termos modernos, né? De autoajuda católica, né? Assim, enfim. Mas principalmente, eu acho, principalmente por causa da situação nossa hoje, dessa crise. Você vê que essa obra, ela já detetava muita coisa errada no tempo em que ela foi escrita, porque senão ela não seria escrita, e nós ainda estávamos no reinado de São Pio X. Imagina agora a necessidade que a gente tem de uma obra dessa. E por que a gente tem a necessidade de uma obra? Porque a gente já não encontra mais essas ideias na igreja que está aí, nas homilias dos padres. Claro, raramente a gente encontra isso, né? Mas por isso que é necessário uma obra dessa, porque essas ideias estão desaparecendo. Então nós temos que recriar essas ideias na nossa mente, né? Então é um pouco isso que eu estou procurando com esses nossos bate-papos aqui. O Samuel colocou aqui uma parte grande daquele trecho do Evangelho sobre Marta e Maria, né, que Nosso Senhor diz que Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, é aquela altercação entre Maria e Marta, né? Certo? Continuaremos, então, amanhã, meus caros. Um santo dia para todos. Vamos fazer agora a oração para terminar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.